A nossa entrevistada de hoje é Luciene Scherer, consultora financeira empresarial, mãe da Ana e da Fernanda. Lu, querida, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de poder falar um pouquinho, né, sobre essa questão de educação financeira para crianças, que é tão importante, né? Muito importante. Eu acho que, como a gente estava conversando antes, é um desafio para os pais, na verdade, falar sobre isso com os filhos, né? Na verdade, para mim hoje foi um desafio, né? Porque eu tô acostumada a trabalhar dentro das empresas, né? Essa questão financeira, toda essa questão de organização, da gestão da empresa, e falar para crianças sobre isso, eu acho que é super importante, né? Porque se a gente está falando sobre dinheiro com as crianças e como cuidar do seu dinheiro, a gente provavelmente vai ter adultos, né, empreendedores muito melhores, né, e muito mais focados. Com certeza. E deixa eu te perguntar, como é que foi na tua casa com as meninas? Teve uma idade? Qual o momento ideal para a gente introduzir a educação financeira com as crianças? Então, eu tenho duas, né, pequenas. Eu tenho uma pré-adolescente já com 12 anos, que é a Ana, e tenho a Fernanda, que tem 9. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu comecei a me preocupar o que eu estava fazendo em casa, porque na verdade o meu trabalho não estava bem alinhado com o que eu estava fazendo em casa, né? E aí eu comecei a perceber assim, como é que a gente começa a despertar no filho essa questão com cuidado de dinheiro. Uma das coisas que eu comecei a fazer muito cedo, assim, foi questionar a criança quando ela queria comprar alguma coisa. Ah, que valor tu acha que isso tem? Quando elas dizem, que idade, mais ou menos? Mais ou menos com uns 4, 5 anos. Tá. Mas eu acho que o maior desafio, assim, é para o pai e para a mãe, né? Eu acho que dá para começar a fazer isso desde quando eles começam a interagir com a gente. Eu não sou uma especialista em desenvolvimento infantil, mas eu acho que é mais a gente treinar o que a gente está falando do que eles, né? Acho que eles vão indo na sequência e vão entendendo. Sim. Com 4, 5 anos, eles já entendem perfeitamente, assim, do que a gente está falando. Uma das coisas que eu fazia era sempre perguntar assim, bom, quer comprar a casa da boneca não sei qual? Bom, ok, quanto que tu acha que isso custa? E, em geral, eles têm uma noção muito menor, né? Eles acham, é 30 reais. Aí, quando tu diz, olha, é 300 reais e 300 reais é metade da prestação do colégio, eles já ficam assim, opa, mas que caro que isso custa, né? Uhum. Ou... dá alguns exemplos, assim. Alguns exemplos, por exemplo, eu fiz na minha casa, nós tínhamos uma funcionária, né, fixa e tal, e as minhas filhas começaram a me pedir para ir para Disney. Ah, nós queremos ir para Disney, queremos ir para Disney. Ok, eu tenho uma proposta. Nós ficamos sem uma funcionária fixa, só com a diarista, e a gente vai economizar tantos por mês e a gente vai conseguir a viagem na Disney no final do ano. E elas ficaram super focadas, assim, ajudando nas tarefas, arrumando cama, né, fazendo essas coisas básicas. No final do ano, o que aconteceu? Eu tive que entrar com a viagem da Disney. Aí eu até tentei assim, olha, quem sabe, né, financeiro, né, o dólar tá meio alto e tal. E elas, não, mãe, mas o combinado era esse. Sim. Então, ok, se o combinado foi esse, a gente fez aquela economia, né, a família, então vamos cumprir o combinado. Então, acho que isso é umas estratégias que funcionam com criança, assim, a gente determinar com eles qual o objetivo, né, para que eles tenham essa consciência, assim, da onde eles vão chegar, né, e fazer essa pergunta. Na verdade, quando a gente faz essa pergunta pelo quanto que tu imagina que custa, a gente está criando um hábito financeiro no filho, né, e um hábito financeiro que ele vai levar para a vida toda. Quer dizer, ele vai comprar um carro, ele já vai ficar imaginando quanto que eu vou ter que economizar para comprar esse carro. E em casa, o que a gente pode fazer com as crianças? Então, assim? sabe que para mim, aqui. Para mim foi um desafio, né? Falar de finanças para criança, e como eu sou muito estudiosa, eu fui buscar
uma técnica aí, mas uma ideia que eu acho que a gente pode fazer com as crianças, cofrinhos, até customizar, fazer copinhos, aí vai da criatividade de cada um. Mas aqui eu trouxe rosa e trouxe azul, né? Para brincar com as crianças. Mas eu acho que são 3 ideias. Primeiro, até trouxe uma canetinha para escrever. Primeiro, eu acho que a gente tem que ensinar as crianças a salvar o dinheiro. No inglês, o pessoal usa muito saving, né? Mas é essa ideia de salvar mesmo. A outra ideia é dar o dinheiro, e eu já vou explicar, dar para quem, né? E a outra ideia, então a gente tem o dar, o salvar, e a outra ideia é o gastar. Então, qual é uma perguntinha que a gente pode, um exercício que a gente pode fazer com a criança sempre? Bom, vamos supor que a criança queira comprar um brinquedo, aqueles brinquedos que aparecem, assim, que todos querem na escola. Na televisão, na né? televisão. Porque todo dia meu filho pede um que dá no intervalo do desenho. Eu quero desenho. aquilo que dá no intervalo do desenho. Então, a gente pode fazer a pergunta para eles. Olha só, tu quer gastar imediatamente... Vamos supor que o brinquedo custe R$100, tá? Certo. Tu quer gastar esses R$100 ou tu quer salvar esses R$100 para ir para Disney? E aí a importância de ter um objetivo prévio estabelecido. Certo. Então, muito legal, assim, sempre estabelecer um objetivo. O que que tu quer de diferente para ti esse ano? Olha, mãe, eu quero uma bicicleta. Beleza. Então, tu quer salvar os R$100 para a bicicleta ou tu quer gastar esses R$100 imediatamente agora? Mas tu tem que entender que gastou agora, foi embora. Acabou. Ele não existe mais. Ou tu quer dar esses R$100 para alguém. O que é o dar para alguém? Para uma instituição. E aí a gente pode começar a trabalhar com as crianças essa questão do dinheiro ser uma coisa bacana, né? O dinheiro não é uma coisa ruim, né? Aquela crença, às vezes, que algumas pessoas têm do dinheiro. Ah, que o dinheiro faz mal, que quem ganha dinheiro é ruim. Não, acho que a gente tem que estimular para as crianças que sim, eu posso ganhar dinheiro e eu posso também ser uma pessoa legal. Claro. Né? E eu posso usar esse dinheiro para fazer o bem também. Aproveitar essas datas comemorativas, Páscoa, Dia da Criança, o Natal, né? Lá em casa, pelo menos, a gente faz isso, a gente faz uma limpa nos brinquedos para doar, para dar para as crianças carentes, daí a gente conversa, mas o que é criança carente? Daí tu explica que ele tem bastante, eu explico, né, que ele tem bastante brinquedos, quais que ele não tá mais brincando. E até de estimular, né, daqui a pouco assim, até no próprio prédio, eles podem fazer umas trocas, por exemplo, agora... Nessa questão de colecionar figurinhas, né? Sim, eu do vejo álbum. que já tem uns que são empreendedores, assim, que já estão, olha, eu tenho a figurinha a 40 centavos, então quem sabe eu vendo 5 a 30 centavos cada uma. Então, acho que tem várias formas lúdicas, assim, de introduzir essa questão do dinheiro. Mas eu acho que esse método dos 3 cofrinhos, né? Adorei, vou aplicar. Que é a gente pensar assim, olha, a gente ou pode dar, né, doar o dinheiro, ou pode salvar esse dinheiro, economizar esse dinheiro, ou pode gastar. Porque vai ser uma escolha da criança. E aí é uma escolha da criança. E aí o que a gente está construindo com a criança? Um hábito financeiro muito forte, que ele sempre vai pensar antes de gastar, antes de usar o dinheiro. Então, assim, eu vou comprar um carro. Peraí, será que eu vou comprar o carro agora? Ou eu quero um objetivo maior, que é fazer uma faculdade no Canadá? Então, eu não vou comprar o carro. E o que tu acha, no prédio que eu morava, as meninas, tinha umas meninas de 7 anos mais ou menos, elas queriam muito no fim de semana ir fazer assistir uma peça, num show, eu não me lembro o que era. E a mãe disse assim, então por que vocês não fazem alguma coisa para vender, para vocês terem o valor, terem esse dinheiro? Elas fizeram brigadeiros, uma coisa mais querida, numas bandejinhas, e foram nos apartamentos vender os brigadeiros para juntar o dinheiro para irem no show, na peça que elas queriam ir no final de semana. Tu acha legal esse tipo de... Eu acho muito legal, eu acho até que inclusive a gente tem que trabalhar esse hábito da criança
De no momento que ela já se sente interessada em fazer alguma coisa que dê dinheiro para ela, né, que ela tenha um retorno financeiro, a gente tem que estimular os filhos a fazer isso, né? Seja na forma de vender um brigadeiro, seja na forma de trocar, né, vender uma figurinha, seja na forma de fazer um brechó dos seus brinquedos, né? Eu acho que estimular para a criança entender o valor do dinheiro, né? E que não é simplesmente assim as coisas brotam, né? O dinheiro ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser ganho, conquistado, né? Então acho importante vir essa criação de valor mesmo para a criança do financeiro, né? Acho que essa questão das tarefas é uma coisa que a nossa geração apoiou muito, né? Deixou assim os filhos não envolvidos com tarefas, né? E os nossos pais, por exemplo, eles pediam pra gente cortar grama, né? Pediam para arrumar a cama. Então acho que isso também é uma coisa que ajuda resgatar um pouco isso, né? No hábito financeiro, né? Ter essa disciplina de, fazer pequenas tarefas em casa, a gente entende o valor, por exemplo, daquela diarista que o meu pai e minha mãe tá contratando. Né? Então eu entendo, olha, custa tanto fazer essa tarefa, né? Então eu tô fazendo, mas eu sei que isso tem um custo se eu não fizer, né? E aí toda a família acaba ficando mais engajada também. E fora que isso, essa questão de fazer as tarefas em casa também melhora até a convivência familiar, sem dúvida, né? Porque claro. as pessoas ficam mais solidárias, mais colaborativas, enfim. Adorei. Os copinhos, então, já vou fazer. Então tem os copinhos, eu acho que é legal, assim, fazer com os filhos, né? Fazer junto, né? Fazer junto e cada um usar a sua criatividade, né? Para fazer da forma que quiser. Até aqui, quando a gente estava falando nos bastidores, tem até uma ideia, assim, ó. Daqui a pouco põe uma fita adesiva, faz um buraquinho aqui no meio e já coloca as moedinhas, né? Viu? Então, já cria um cofrinho, já tá interagindo com o filho, já tá fazendo, tá unindo várias coisas, na verdade, tá né? unindo várias coisas e o que é mais importante, tá criando um hábito financeiro. Porque as pessoas de sucesso, elas têm hábitos financeiros de sucesso. Então tá bom, adorei. Obrigada por ter vindo. Agradeço. Depois eu te conto como é que foi o copinho, tá? Pode Esperei. deixar, pode deixar.